Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita por Lou Holtz. Ele disse o seguinte: não é a carga que te derruba, mas sim a maneira como você a carrega. Queridos e queridas, nós todos nessa vida vivemos sempre com algum tipo de dificuldade. E às vezes essas dificuldades são tão grandes, mas tão grandes, que nós nos sentimos impotentes e nos deixamos ser derrubados. Foi o problema que nos derrubou? Foram as dificuldades que nos derrubaram? Foi o imponderável que nos derrubou? Claro que não. Foi a maneira como nós lidamos com elas. Se eu sentir medo das dificuldades, elas vão ser cada dia maiores do que verdadeiramente elas são. Se eu tiver medo de enfrentar o desconhecido, ele vai me parecer sempre maior do que verdadeiramente ele é. Se eu tiver medo da doença, se eu tiver medo do problema financeiro, se eu tiver medo da derrota, certamente eu vou ter muita dificuldade e eles vão me vencer, porque eu tenho medo. Eu estou dizendo para eles que eu não sou capaz, que eu sou medroso e que eu não consigo vencê-los. Mas, mesmo às expensas de todas as dificuldades, se eu me propuser a seguir em frente, a estar disposto a pagar o preço, a estar disposto a sofrer, sentir dor, ter decepções, mas seguir em frente, buscando um objetivo maior, certamente esses problemas, essas aflições, sejam elas quais forem, vão ser menores, eu vou conseguir conviver com elas. Por quê? Porque eu não estou me entregando, eu não estou demonstrando fraqueza, ao contrário. Eu as estou enfrentando de frente, olhando nos olhos. Obviamente que eu posso ser vencido, claro. Ninguém é invencível, mas eu sou vencido e caio de pé. Mas se eu me entregar, se eu demonstrar fraqueza, na primeira topada acabou a brincadeira. Eu não vou conseguir seguir adiante, porque eu vou ficar sentindo pena de mim mesmo. Eu vou ficar achando que eu sou uma pessoa tão coitadinha que não sou capaz de vencer as dificuldades. Quando, na verdade, todos nós somos capazes. Existe um ditado popular e que contém muita sabedoria que diz o seguinte: Deus não dá o frio maior que o cobertor. Ou seja, Deus, o nosso Pai Criador, jamais permitiria que nós tivéssemos qualquer tipo de problema se nós não tivéssemos capacidade de vencê-los. Se nós não estivéssemos cercados de pessoas que poderiam nos ajudar. Qual o grande problema quando nós não acreditamos? É que, primeiro, nós não acessamos dentro de nós as nossas capacidades e não buscamos nas pessoas a ajuda necessária, porque nós estamos tão convictos de que estamos sozinhos, que fomos abandonados, que as pessoas não conseguem se aproximar. Elas até querem nos ajudar, elas até querem nos auxiliar, mas nós não permitimos. Por quê? Porque nós estamos querendo achar que somos coitadinhos, que o que nós merecemos é só isso. E, na verdade, ninguém merece nada de ruim. As coisas ruins que nos ocorrem porque nós permitimos, porque nós fazemos uma força danada para que elas ocorram, porque os sinais vão sendo dados e nós não os identificamos. E, em algum momento, os problemas se instalam na nossa vida e nós temos que aprender a conviver com eles. Mas, como eu falei anteriormente, se nós olharmos de frente esses problemas, se nós os enfrentarmos com força e galhardia, certamente nós seremos melhor sucedidos. Podemos até não ser vencedores, mas sairemos daquela refrega melhor do que quando nós entramos. O que nós não podemos é ser derrotados antes da luta. É permitir que a doença nos vença antes de que nós a enfrentemos.
é permitir que o problema financeiro nos vença antes que nós busquemos a solução. É permitir que as coisas ruins se instalem na nossa vida sem que nós tenhamos permissão. Queridos e queridas, todos nós temos capacidades. O que nos falta, é coragem e resiliência para enfrentá-los. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.